Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live devocional. Glória a Deus. O tema hoje é mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus. João 17, do 6 ao 17. Você quer ser mais semelhante a Jesus? Ou você acha que é impossível alguém ser semelhante a Jesus? Como que você imagina isso, né? A gente sabe tantas coisas acontecendo aí, tantos sinais no céu. Vê aí no meu perfil aí, o halo duplo que apareceu aqui pra gente antes de... Foi ontem, meu filho? Foi antes de ontem? Antes de ontem. Halo duplo. É um círculo em volta do sol, tipo um arco-íris. E esse era duplo, um círculo mais ao centro e outro por fora. Muito lindo. Tá aí no meu perfil, dá uma olhadinha lá. Muitos sinais nos céus e muitos sinais na terra. Quantas coisas têm acontecido. Rio de Janeiro tá debaixo de chuva. Teve ressaca em quase toda a orla do Rio de Janeiro. Leblon, Niterói, Maricá, né? Em Macaé deu o que deu. Então, assim, a gente precisa orar mais, a gente precisa buscar mais mesmo. Não é para entrar em pânico, porque o Senhor está no controle de tudo. Mas temos que vigiar e orar. Satanás tem dispersado muito a gente, tirado o nosso tempo para que a gente não venha buscar. E a gente pensa assim, hoje eu vou buscar com mais intensidade, eu vou orar, vou não sei o quê. E um monte de coisinha acontece ao nosso redor, imprevistos para tirar a gente do foco. Então, a gente tem que ser mais semelhante a Jesus. Vamos ver o que vai dizer aqui o texto de João 17, do 6 até o 17. Diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo as odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais semelhante a Jesus. Versículo 16. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Deus projetou a coruja cinzenta como um mestre de camuflagem. Suas penas cinzas prateadas têm certa aparência que permite que ela se misture à casca das árvores quando empolera nelas. Quando as corujas querem permanecer invisíveis, elas se escondem à vista de todos, misturando-se aos ambientes com a ajuda da sua camuflagem de penas.
O povo de Deus muitas vezes se parece com uma coruja, podendo facilmente nos misturar ao mundo e não sermos, desculpa, gente, reconhecidos como cristãos, intencionalmente ou não. Jesus orou por seus discípulos, aqueles que o Pai lhe deu, os quais não pertenciam ao mundo, pois obedeciam à palavra. Deus, o Filho, pediu a Deus, o Pai, que os protegesse, capacitasse a viver em santidade e alegria, perseverando mesmo após eles o deixar. Ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Versículo 15. Jesus sabia que os seus discípulos precisavam ser santificados e separados para que vivessem o propósito que ele os havia enviado para cumprir. O Espírito Santo pode nos ajudar contra a tentação de nos camuflarmos e nos misturarmos ao mundo. Quando nos submetemos a Ele diariamente, podemos ser mais semelhantes a Jesus. Quando vivemos em unidade e amor, Ele atrai outros para Cristo em toda a sua glória. Ai, que sono, gente. Em que áreas você pode pedir a Deus que o torne mais semelhante a Cristo? Quem ele usou para trazê-lo a Cristo? Isso traz uma reflexão profunda, né? Agora em setembro eu vou fazer 23 anos que estou no Evangelho. E a pergunta: quem ele usou para trazê-lo a Cristo? Pasmem vocês. Uma das pessoas mais importantes que ele usou para me levar para Cristo hoje é o meu marido. E na época eu era só uma menina do mundo vendo um cara bonito que despertou interesse. Mas ele era cristão. E um dos melhores amigos dele de infância se tornou meu líder. E ali começou a minha história com Jesus. Em que área você pode pedir a Deus que o torne mais semelhante a Cristo? Oh, meu Deus, eu não sei qual é a sua área, mas a minha é a paciência. Gente, paciência e ansiedade. Como eu sou impaciente e ansiosa, principalmente quando os hormônios estão à flor da pele, por conta da menopausa, né? Só Cristo na minha vida. Mas eu tenho clamado a Deus, né? A gente precisa clamar a Deus o tempo inteiro. Senhor, me aperfeiçoa, melhora isso em mim. Se a gente já reconhecer o que a gente verdadeiramente precisa ser parecido com Cristo, já é uma grande coisa, porque tem gente que é tão soberbo que não reconhece nada. Não tem nada, a pessoa é perfeita, não tem nada na vida dela que ela precisa mudar, né? E a gente reconhecer o nosso ponto fraco, as nossas falhas, é a melhor coisa. Porque se a gente está reconhecendo é porque a gente já está demonstrando uma vontade de mudar, né? De se transformar. Então, para a gente se tornar mais semelhante a Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque se a gente conhece a palavra de Deus e se a gente conhece o Pai, fica muito mais fácil para a gente se comportar como um filho. Jesus veio como filho. Ele experimentou a minha e a sua dor, ele experimentou tudo que a gente passa aqui nessa terra de ruim e de bom, ele experimentou. Ele experimentou. Então ele sabe como a gente se sente, ele sabe como que são os nossos pensamentos, as nossas tentações.
ele venceu as tentações ali depois de fazer 40 dias, né, e 40 noites de jejum no deserto. Ele ali foi atacado pelo próprio diabo. Olha que ousadia, gente. Se o diabo faz esse tipo de coisa com Jesus, você imagina com a gente, né? Que somos muito mais falhos. Mas Jesus venceu Satanás ali com a palavra, porque Satanás veio com a própria palavra motivar, né? Instigar Jesus a cometer um erro usando a palavra. E ele continua agindo desta maneira na nossa vida. Se a gente não conhecer as escrituras sagradas, hoje com as redes sociais a gente escuta tanta baboseira, a gente escuta tanta coisa, que se a gente não conhecer as escrituras, se aquilo for amaciar o nosso pecado, a gente vai tomar aquilo pra gente continuar lá com aquele pecadinho de estimação, entendeu? Então, nesta noite, a reflexão é essa: em que área você pode pedir a Deus que o torne mais semelhante a Cristo? Quem ele usou para trazê-lo a Cristo? Quem ele usou para te trazer para Cristo? Ou ainda não usou, vai usar, né? Essas pessoas são marcadas nas nossas vidas. Nunca mais vamos esquecê-las. No meu caso, eu casei, né, com uma delas, mas e aí que não vai esquecer mesmo. Mas as outras também eu não esqueço. Quantas pessoas participaram, insistiram comigo, né, para que eu me rendesse a Jesus, para que eu fosse aquele encontro com Deus que teve em setembro de 2003. Setembro de 2003. Então, hoje eu quero abrir para a gente estar orando. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidão, para que eu possa orar especificamente. Mas, de qualquer forma, eu vou orar por todos, tá bom? Vou orar por todos. E a gente precisa, né, gente, tanto de Cristo. E a gente precisa pedir: Senhor, eu quero ser semelhante a Ti. Me dá, Senhor, o seu discernimento, a sua visão, para que eu não dê um passo sem a sua direção, né? Assim. Então oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda nosso corpo, alma e espírito. Nos ajuda a sermos semelhantes a Ti, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, entra nos lares aqui representados, pessoas que entraram nessa live nem por um segundo, trazendo a unidade, transformação, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Traz libertação, Jesus. Ó Deus eterno, age no nosso meio. Toma aqueles que sofrem de insônia, Senhor, de ansiedade, de depressão, e vem trazendo seu bálsamo de cura no corpo, na alma e no espírito, Jesus. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia dos nossos entes queridos. Tende misericórdia, Senhor, dos membros da nossa igreja. Tende misericórdia do Teu povo, Jesus. Nos concede, Senhor, discernimento, direção, caso aconteça mais catástrofes próximos a nós, que possamos sair ilesos, Senhor, que o Senhor possa nos guardar debaixo das Tuas asas, do esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nos dê uma noite reparadora de sono, que possamos dormir o sono dos justos, que o Senhor possa enxugar do nosso rosto toda lágrima, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Se gostou desta live, tem muitos outros temas lá no meu perfil. Segue correndo aí.
Ajuda lá a gente bater esses 2.000, que eu também quero divulgar os produtinhos no TikTok Shop, as coisas que eu uso aqui no sítio, né? Então, se você puder, me segue, compartilha para chegar a mais pessoas esses devocionais que o Senhor nos concedeu do livrinho que eu compartilho com vocês, viu? Deus abençoe, boa noite, beijo no coração, até amanhã. Se Deus quiser, Ele quer.